Sejam todos bem-vindos, uma ótima noite. Hoje, quarta-feira, dia 29, já estamos quase chegando no 10º mês, praticamente 10º mês do ano de 2021. O ano está acabando e nós continuamos aqui postando, criando conteúdo, levando para vocês aí. Opa, o retorno aqui tá. Boa noite, professor Samuel. Estamos juntos para mais uma live. E, como sempre, um grande prazer estar participando aí. Sejam bem-vindos, professor. Bem-vindo aos nossos queridos participantes. Sejam você um estudante, já foi estudante aí do professor Samuel Merbach. Aliás, se você está assistindo essa live e foi aluno do professor Samuel Merbach, escreva aí para a gente nos comentários. Serão muito bem-vindos. Boa noite, professor. Boa noite, professor Nildo Moraes. Hoje a gente vai dar continuidade a um tema que teve bastante participação, bastante visualização. Um tema que está ligado diretamente à história, à filosofia, à teologia e também à história do direito, né? Que o nosso público é bem variado e ele está bastante dentro da área de ciências humanas, né? Então, com certeza, a live vai ajudar aí a gente está aprimorando cada vez mais nossos conhecimentos em todas essas áreas, né? Perfeito. Vamos fazer a segunda parte, né, professor? Nós fizemos aí uma primeira parte, mas o tema ele é extenso, é um tema agradável, gostoso de se falar, de uma forma respeitosa, porque nós estamos aqui apenas apresentando os fatos históricos, não estamos falando de A ou B, mas trazendo o histórico, o que aconteceu, né? Afinal de contas, a história, né, comprova, né, o que nós estamos falando aqui. E independente do tempo, esse conhecimento é algo muito valioso, né? Nós precisamos conhecer e saber. O saber, a busca pelo saber é algo muito importante para todos os seres humanos, né? Seja você de qualquer classe social, de qualquer credo, é muito importante você estar buscando conhecimento, o que aconteceu anteriormente, por que a sociedade vive dessa forma hoje, por que existem tantas igrejas, né? Tudo foi baseado nisso que nós estamos abordando. Falamos, aliás, na live anterior. Professor, vamos fazer uma pequena... vamos ver só um pouco do que nós falamos na primeira live, só para quem não assistiu a primeira live, depois você pode assistir posteriormente, mas fique aqui nessa live, né? E depois você pode assistir ou pode assistir a outra live primeiro. Eu vou deixar na descrição o link para a primeira live, e aí depois você pode assistir essa live aqui, caso você não esteja assistindo ao vivo. Então, nós falamos que lá no século pré-reforma. Como foi essa pré-reforma, professor? Bom, conforme a gente sabe, né, a reforma protestante, ela teve fatos históricos anteriores, né, que levaram como consequência a reforma do Martinho Lutero, né? E a gente vê alguns nomes da reforma anterior ao Martinho Lutero, né? Como, por exemplo, o Jean Hus, né? Que foi um dos pais precursores da reforma protestante, junto com John Wycliffe, né? E também um pensador de Roterdã, né? Então, esses pensadores antecederam a reforma feita pelo Martinho Lutero, né? Tivemos ali os valdenses, né? Com Pedro Valdo. Então, são nomes importantes, né, que vão levar, através do desenvolvimento histórico, né, aquilo que a gente vai estar comentando na live de hoje, né, que é a reforma protestante número 2. Né? A reforma protestante teve como seu principal expoente, né,
o Martinho Lutero, que veio a contestar os dogmas da Igreja Católica, conforme nós vimos na live anterior, né? Ele fixou suas 95 teses na porta da Igreja de Wittenberg, né? E ele criticava, ele era contrário a vários entendimentos da Igreja Católica, né? Conforme a gente viu anteriormente. As 95 teses de Lutero condenavam a venda de indulgência e propunham a fundação do luteranismo, da religião luterana, né? E, de acordo aí com o ensinamento de Lutero, a salvação do homem ocorria através dos atos praticados em vida pela fé, né? Então, embora ele tenha sido contrário ao comércio, ele teve grande apoio dos reis e dos nobres da época, né? Em suas teses, ele também vem a condenar o culto às imagens, que era muito praticado pelos católicos. Ele acaba, dentro da sua doutrina, revogando o celibato, né? Ele foi perseguido, ele sofre uma série de perseguições. Ele foi chamado para desmentir as suas teses em Worms, né? E foi convocado pelo imperador Carlos V. Em 16 de abril de 1521, Lutero não só defendeu suas teses, como também demonstrou a necessidade da reforma dentro da Igreja Católica, né? Por alguns pontos que foram abordados na live anterior, que a gente vai dar prosseguimento na live de hoje. Perfeito, professor. E ali, então, nós tivemos, após essa pré-introdução, voltamos um pouco a falar aí da pré-reforma, né? Então, a reforma, ela trouxe, assim, algumas consequências. Houve ali uma ruptura com a Igreja Católica. Martinho Lutero foi excomungado, né, da Igreja, e aí houveram algumas reformas, alguns líderes posteriores que deram prosseguimento, deram sequência na reforma iniciada lá no século XII, lá por volta do ano 1200. Professor, nós tivemos aí algumas reformas, alguns líderes e características, né, desses líderes. Vamos começar falando aí sobre a reforma luterana, né? E o seu líder, que é o Martinho Lutero, então, né, o monge alemão. O senhor já falou um pouco aí, né, sobre... Também algumas coisas importantes dele, professor, depois você pode também complementar, né? Que ele traduziu a Bíblia, né, do latim para o alemão, né? Coisa que não era permitida na época, né? E através disso também ele vem a ter influência também dentro da pedagogia, porque ele era favorável à escola universal e gratuita para todos, né? Porque somente através da leitura, de saber se ler, se conseguiria ler as escrituras, não é isso, professor Nilton? Exatamente. Por que disso? Porque a igreja, as missas, então, elas eram... né, Isso, elas eram realizadas em latim, e só o clero tinha acesso, né, à Bíblia. Então, com essa tradução de Martinho Lutero, que nós falamos também, né, sobre a Bíblia de Gutenberg, quando ele inventou ali a máquina, né, de imprensa, a primeira gráfica. Então, a Bíblia foi popularizada após essa tradução por Martinho Lutero. A principal característica aí dessa primeira ruptura, né, sempre a mais difícil, né, quando você rompe com dogmas, com paradigmas, com algumas outras situações impostas. Mas, posteriormente, vieram outros reformadores. Nós já falamos aí sobre a reforma luterana, com Martinho Lutero, e tivemos também, professor, tivemos várias, né? Mas uma, digamos que quase ali, não poderia dizer ali contemporâneo, mas bem próximo ali, né? Que foi João Calvino, né? A gente fala João Calvino, abrasileirando. Mas a reforma calvinista, professor, onde ocorreu
a reforma calvinista? A reforma calvinista teve como seu principal pensador o João Calvino. Ele foi líder da reforma na França, né? Uhum. Na Suíça, o teólogo João Calvino começou a reforma luterana na década de 1530. E, de acordo com Calvino, a salvação era explicada através da doutrina da predestinação. Salvos e condenados já estão escolhidos por Deus, né? Ele também era favorável ao trabalho justo e honesto, que ele valorizava muito, sendo que o sucesso pessoal e profissional eram fruto desse trabalho, né? E um dos indícios, conforme os calvinistas, era de que a pessoa está predestinada à salvação. Essa ideia calvinista atraiu muitos burgueses e banqueiros para o calvinismo, né? E, por sua vez, os trabalhadores também entendiam nessa nova religião uma forma de ficar em harmonia com a sua religiosidade, né? Era uma característica, ainda é uma característica muito forte, né? E existe uma ideia antagônica ao calvinismo, que é o arminianismo. Nós só estamos aqui apontando, né? O que é o calvinismo? Não importa o que você faça, você já foi predeterminado, predestinado por Deus, ou para a salvação ou para a perdição, os seus atos não influenciam. Já o arminianismo defende o livre-arbítrio, que o homem pode interferir na sua salvação de acordo com os seus atos, né? Então, assim, são ideias antagônicas, e nós não vamos entrar profundamente, porque esse não é o objetivo da live. Mas o arminianismo é contrário à ideia do calvinismo, onde Deus predestina todos para a salvação. Deus quer salvar todos de acordo com a ideia arminiana, de Armínio. E o homem, de acordo com as suas atitudes, ele pode rejeitar essa misericórdia de Deus. E o calvinismo prega a graça irresistível, o homem não pode resistir. O arminianismo diz que o homem pode resistir, o homem pode rejeitar. Então, essas são ideias antagônicas. E nós estamos aqui apenas colocando, nós não estamos apontando igreja A, porque aqui, olha só, nós já falamos sobre a Igreja Católica, mas não apontamos que é a igreja assim ou assado, apontamos apenas as características, né? O objetivo é apresentar o fato histórico, tá? Para trazer conhecimento. Deduções pessoais são totalmente livres. Inclusive, você pode comentar aqui embaixo o que você acha dessas ideias e também, como sempre, se inscrever no canal. Se inscrever no canal do professor Samuel Merbach, se inscrever aqui nesse canal, se inscrever no canal do professor Nildo Moraes. Serão todos muito bem-vindos e os comentários são muito bem-vindos também. Então, nós já falamos sobre as principais reformas, né? Já falamos sobre a reforma luterana, a reforma calvinista, e tem uma outra reforma, professor, que é a reforma anglicana. O que nós podemos falar sobre a reforma anglicana? E tinha um rei muito conhecido, que era o chefe, né? Sim. Professor Nildo, antes da reforma anglicana, aproveitando o ensejo, seria interessante falar um pouquinho da biografia do João Calvino, né? Já que a gente está nesse escreveu lá as Institutas, né? Que a princípio era uma só e depois foram várias e várias e várias. Mas pode falar, professor. Então, João Calvino, conforme a gente já viu anteriormente, ele foi humanista, teólogo, pastor, pregador, professor e escritor de francês, né? E um dos maiores nomes da Reforma Protestante. Ele nasceu na França em julho de 1509. Era filho de religiosos, Gerard Calvin e Jeanne Lefranc. Quando tinha 6 anos, sua mãe veio a falecer, né? Ele era oriundo de uma família devota do cristianismo e, em razão disso, ele acaba
recebendo educação religiosa, o que lhe garantiu uma bolsa de estudos, né? Ele estudou humanidades, literatura, teologia e latim em Paris. Ele também estudou direito no interior da França, adquirindo, em razão de todos esses estudos, um conjunto de conhecimentos que mais tarde foram usados por ele para afirmar aquilo que mais tarde foi chamado de calvinismo, né? Em 1538, quando lecionava em uma igreja de refugiados franceses em Estrasburgo, ele casou com uma paroquiana, com quem teve um filho, que faleceu ainda novo, né? Ele permaneceu 10 anos casados, em 1542 faleceu sua esposa. Depois disso, nunca mais ele veio a se casar novamente. Ele veio a morrer em maio de 1564, em Genebra, com 54 anos de idade, né? Então, só para fazer esse pequeno... Perfeito, trazendo mais conhecimento, agregando mais informações. E agora, sim, né, vamos comentar um pouco sobre a reforma anglicana, né? Também foi um período, uma parte da história importante do tema do vídeo de hoje, né? Então, ao contrário de outras reformas que foram empreendidas pelos teólogos, a reforma anglicana foi estabelecida durante a monarquia inglesa do século XVI e teve início com um episódio longo de debate com a Igreja Católica sobre a autoridade em relação ao povo inglês, né? Trata-se de mais um cisma, né? Uma verdadeira reforma. Portanto, isso, segundo os historiadores, se trata mais de uma disputa política do que religiosa, né? A Igreja Anglicana reconheceu seu soberano como chefe, manteve o Papa com o título de Bispo de Roma e teve seus dogmas e ritos muito pouco modificados em relação aos do catolicismo, né? Trata-se de uma igreja independente de Roma, sem comunidades monásticas, mas fiel à sua doutrina, né? E aqui uma figura histórica importante foi Henrique VIII, né? Da Inglaterra, que solicitou em 1527 a Clemente VIII a dissolução de seu casamento com Catarina de Aragão, alegando que ela não podia lhe dar um herdeiro, né? Como o pedido foi negado pelo Papa, o soberano dirigiu-se ao arcebispo de Cantuária, obtendo o que desejava, né? Em 1534, ele promulgou com apoio do parlamento o ato de supremacia, que o declarava chefe supremo da igreja e do clero da Inglaterra e da terra. E, diante disso, ele acaba rompendo suas relações políticas e diplomáticas com a Igreja Católica, né? E tem o seu casamento anulado com Catarina de Aragão, Henrique VIII casou com Ana Bolena. Posteriormente, ela foi acusada de adultério e executada, né? Com ela teve uma única filha, Elizabeth Tudor, né? Diante disso, ele se casou com Jane Seymour e finalmente teve um herdeiro, Eduardo Tudor, futuro Eduardo VI. Após a morte de Jane Seymour, Henrique VIII casou-se ainda com a luterana Ana de Cleves, que era cunhada de Frederico da Saxônia. E, finalmente, né, ele teve outros casamentos que foram oriundos de articulações políticas, né? Entre 1534 e 1539, o parlamento decretou que os impostos religiosos não fossem mais pagos ao Papa, sim ao rei, e que a Igreja Anglicana poderia deliberar sobre suas próprias questões internas sem recorrer a Roma, né? O que fez com que Henrique VIII fosse excomungado, os mosteiros foram saqueados e destruídos, e
seus bens confiscados e vendidos, permitindo que o Estado retomasse cerca de um terço do reino. Cada paróquia passou a ter uma Bíblia em inglês e as ideias de Lutero foram, dessa maneira, contrariadas. Né? Perfeito. Professor, nós percebemos aqui, então, que a igreja luterana, a igreja anglicana, a igreja calvinista, né, que hoje poderemos, uma das igrejas que tem a doutrina de João Calvino, seria a igreja presbiteriana. Todas elas saíram da igreja católica. E a igreja católica percebeu-se, então, em meio a uma crise. Eles tomaram alguma posição, fizeram alguma coisa com relação a isso, a essa crise, a esse afastamento, perder muitos membros fiéis da igreja? Aí a Igreja Católica, observando, né, que as ideias de Lutero estavam ganhando força em vários países importantes da Europa, né, a Igreja Católica vai fazer aquilo que ficou conhecido na história como sendo a Contra-Reforma, né? Foi vamos falar assim, uma reação ao crescimento das ideias de Lutero e dos outros pensadores, né? Então, a Igreja Católica, para tentar reagir e não perder mais seus fiéis e procurar rever a força que ela estava perdendo, né? No século XVI, a Igreja Católica, diante da força do protestantismo e de outras religiões, ela vai tentar barrar o avanço da reforma protestante, né? O Papa Paulo III convocou um concílio para a cidade italiana de Trento, que vai ficar sendo conhecido, em razão do nome da cidade, como Concílio de Trento. Concílio, né? de Trento. Concílio de Trento, que foi realizado entre os anos de 1545 e 1563. E diante de todas essas reuniões, vários assuntos foram discutidos e colocados em prática, né? E quais foram essas ações aí definidas, professor? Eles tiveram esse concílio, fizeram essa reunião, decidiram tomar algumas atitudes. Eu colocaria aí 3 principais. Quais foram? O retorno da Inquisição, né? O que era a Inquisição, não é? Ela ia vigiar, perseguir e prender quem era contrário à doutrina católica, né? Exatamente. E protestantes, judeus e membros de outras religiões foram perseguidos e punidos pelo chamado Tribunal do Santo Ofício, né? Então, a Inquisição analisava as pessoas, quem era contrário, quem tinha entendimento contrário, né? Era perseguido, era levado ao tribunal, muitos foram mortos, né? Então, foi uma das, vamos falar assim, das reações, uma das consequências, né? Uma das práticas da reforma. Também foi criado o índice de livros proibidos, né? O que seria isso, professor? Index Librorum Prohibitorium, né? Em latim. Era uma relação de livros que eram contrários às ideias da Igreja Católica, e esses livros foram apreendidos e queimados, né? E quem fosse pego um dos livros que constasse dessa lista de livros proibidos, ele era punido, né? Em razão disso, muitos escritores, cientistas, professores foram presos e condenados por escreverem ideias que eram contrárias às ideias dos católicos, né? Era uma forma de tentar evitar o avanço de outras doutrinas e manter o controle cultural dentro da Igreja Católica, né? Então, não poderia se ler aquilo que era contrário, né? Era uma censura de livros, né? Sim. E muitos livros que eram contrários foram, inclusive, queimados, né?
Exato. Foi um período conhecido como a Idade das Trevas, né? Historicamente era conhecido como um período de trevas. Porém, surgiram aí algumas coisas, digamos assim, fora essa perseguição, né? Quem era contrário às ideias, tiveram alguns pontos aí bem importantes. Alguns pensadores, eles ganharam muita força durante esse período por conta desse choque, né, de ideias. E isso fortalece, de certa forma, uma ideia que era dada como uma ideia libertadora, onde as pessoas poderiam pensar de forma diferente, agir de forma independente. Mas teve um outro ponto também, professor, que aí a igreja criou um certo grupo de pessoas onde eles foram enviados, né, para alguns lugares, inclusive aqui para o nosso país. O que era? Quem eram esses enviados? Continente africano, entre outros, né? Exato. A entidade ficou conhecida na história como sendo a Companhia de Jesus, né? Os integrantes dessa companhia eram jesuítas, né? E eles foram encaminhados para a África, para a América, para a Ásia. Eles tinham como principal escopo catequizar os nativos, transformando-os em católicos, né? Uhum. Eles, através da catequização, ensinavam a língua portuguesa, a doutrina católica e hábitos europeus para povos que tinham uma cultura totalmente diversa, né? Uhum. Os brasileiros foram catequizados por jesuítas, como, por exemplo, o padre Manuel da Nóbrega e o padre José de Anchieta, né? Uhum. Uma figura muito conhecida, né? Foram também talvez os primeiros professores que vieram ao Brasil, né? Sim. Então, durante o período do Império Brasileiro, a educação, durante o período pelo menos, ficou a cargo dos jesuítas, né? Que é um fato também histórico interessante, né? Quem iniciou a Contra-Reforma foi o Papa Paulo III, né? Sim. São alguns nomes aí que são importantes, né? Perfeito. Já trazendo um pouco mais, que teve, que rompeu, né? Foi Martinho Lutero, mas eu diria que Calvino, professor, ele, por ser um humanista, por ser um escritor, por ser um homem preparado também, assim como era, né? Martinho Lutero, mas ele teve muitos escritos que foram difundidos, né? De Clementia, obra anotada de Sêneca, por exemplo. Ele fazia alguns comentários, né? Sermões, e algumas frases também muito marcantes de Calvino, né? A palavra de Deus é uma espécie de sabedoria oculta, cuja profundidade a frágil mente humana não pode alcançar. Assim, a luz brilha nas trevas, até que o Espírito abra os olhos do cego. Essa era uma das frases de Calvino, né? E ele foi um grande escritor, né? Alguém que levou adiante aí a reforma protestante. E tudo isso começou com um protesto aí há mais de 500 anos atrás. Algumas outras frases de Calvino chamam a sua atenção, professor? Sim, né? No nosso material, né, baseado nas obras, né? Por exemplo, ele diz: seja o que for que Deus tenha a fazer, inquestionavelmente fará, né? Se ele for o lugar prometido, né? A força da palavra, né? Por exemplo, né? Então, é uma frase também bastante interessante, né? Uma frase de efeito, uma frase forte, né? Professor, daí surgiram
dessa reforma, desses influenciadores, pensadores, desses movimentos de reforma, hoje existem muitas denominações religiosas. Aí nós poderíamos colocar aí adventista, anglicano, que nós falamos, batista, calvinista reformado, luterano, metodista, pentecostal. Temos também os anabatistas, né? Esse é um significado que nós podemos fazer um estudo também sobre isso, a etimologia da palavra, né? Então, tudo isso veio crescendo após essa reforma. Como mencionado, tudo começou lá há cerca de mais de 1000 anos, mais de 500 anos atrás, né? E podemos falar um pouco sobre cada algumas características de cada uma dessas denominações, professor? Sim, vamos começar então, seguindo uma sequência lógica, né? Uhum. Falando do adventismo, né? Uhum. É uma das denominações que começou no século XIX, no contexto do reavivamento, do segundo grande despertar nos Estados Unidos, né? O nome se refere à crença na segunda vinda iminente, ou segundo advento de Jesus Cristo, né? William Miller, início ao movimento adventista na década de 1830, e os seus seguidores ficaram denominados como mileristas, né? Embora as igrejas adventistas tenham bastante coisa em comum com outras teologias, né? Elas diferem sobre o estado intermediário, é o sono inconsciente ou consciente, se a punição dos ímpios é aniquilação ou tormento eterno, a natureza da imortalidade, se os ímpios são ressuscitados ou não após o milênio, né? E se o santuário de Daniel 8 se refere àquele céu ou na terra, né? Uhum. O movimento ele levou ao reexame de toda a Bíblia, né? Levando os adventistas do sétimo dia e alguns outros grupos menores, né? A Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia compilou as crenças básicas dessa igreja nas 28 crenças fundamentais entre 1980 e 2005, né? Que usam referências bíblicas como justificativa, né? Em 2010, o Adventismo reivindicou cerca de 22 milhões de crentes espalhados em várias igrejas independentes, né? A maior delas, dentro desse movimento, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem em torno de 18 milhões de membros. Não é isso, professor Nilton? Exato. A Igreja Adventista tem específicas, né? E tem um livro chamado Nisto Cremos, um fundamento ali, todos baseados em estudo na Bíblia, né? Quero dar boa noite aqui para a Ana Tereza, também para o Francinaldo. Boa noite, França, obrigado. Boa noite, Ana, muito obrigado pela participação aqui. Vocês são muito bem-vindos aqui. Vamos seguir, professor? Sim, vamos adiante, né? Vamos ver algumas outras denominações, que conforme a gente verificou, né? Os frutos... Anabatistas. Então, dentro dos frutos da reforma, tivemos também o anabatismo, né? Que tem suas origens na reforma radical, né? Eles acreditam em adiar o batismo até que o candidato confesse sua fé, né? Embora alguns doutrinadores entendam que esse movimento seja um desdobramento do protestantismo, né? Outros historiadores entendem de modo diverso, né? Por exemplo, os Amish, uteristas e menonistas são descendentes diretos do movimento, né? Também se tem os Dunkers, Buderhoff e a Igreja Cristã Apostólica,
são considerados desenvolvimentos posteriores entre os anabatistas. Não é isso, professor Nildo? Tivemos aí Então, o nome anabatista significa aquele que batiza novamente, né? Que foi dado por eles. Tivemos Sim. Por seus perseguidores, em referência de rebatizar convertidos que já haviam sido batizados quando crianças, né? Aqui vamos falar assim, alguns fatos históricos importantes, né? Os anabatistas exigiam que os candidatos ao batismo pudessem fazer suas próprias confissões de fé e, portanto, rejeitaram o batismo infantil. Os primeiros membros desse movimento não aceitaram o nome de anabatista, alegando que, uma vez que o batismo infantil era antibíblico, nulo e sem efeito, o batismo dos crentes não era um rebatismo, mas, na verdade, seu primeiro batismo real. Como resultado de suas opiniões sobre a natureza do batismo e outras questões, os anabatistas foram perseguidos durante o século XVI e o século XVIII por outras tendências religiosas, né? Enquanto a maioria dos anabatistas aderiu a uma interpretação literal do Sermão da Montanha, que impedia de fazer juramentos, participar de ações militares e participar do governo civil. Alguns que praticavam o rebatismo pensavam o contrário, né? Eles eram, logo, tecnicamente, anabatistas, embora amish, neometistas, euteristas conservadores, e alguns historiadores tendem a considerá-los fora do movimento do anabatismo. Os anabatistas da Reforma Radical são divididos em radicais e a chamada segunda frente. Alguns teólogos importantes da Reforma Radical foram Dom de Lendain, Thomas Mintzer, Menno Simons. Já entre os reformadores da segunda frente se tem Franz Denk e Felix Mendes. Ô, professor, saiu. Infelizmente, eu perdi um pouco aqui a conexão com a internet, mas voltei aqui. Mas sei que o senhor fez comentários brilhantes aí. Eu só peguei no finalzinho ali dos Amish, que é que eles existem, né? Eles vivem em colônias nos Estados Unidos. Não sei se o professor comentou aí, né? Então, eles vivem em comunidades e eles têm algumas características bem marcantes. Eles não têm tecnologia nenhuma, né? E eles vivem em comunidades e vivem da comunidade. São características. Infelizmente, não acompanhei, então perdi um pouco a conexão. Professor, por favor, continue. Sim, né? E dando continuidade, professor, um outro fruto da Reforma Protestante foram os batistas, né? Também uma igreja fruto da Reforma Protestante, não é isso, professor Nildo? Em razão disso, a gente tem a primeira igreja batista na América, né? Uhum. E eles são quase um terço dos protestantes nos Estados Unidos, né? Ou seja, nos Estados Unidos é uma igreja que tem bastante adeptos, né? E eles subscrevem a doutrina de que o batismo deve ser realizado apenas por crentes professos, né? Que é chamado de batismo dos crentes, em oposição àqueles que pregam a favor do batismo infantil, né?
e que deve ser feito o batismo por imersão completa, em oposição à fusão ou aspersão, né? E Sim. que você pode explicar para a gente, professor, sobre essa questão dos batistas e como se refere ao batismo, né? O cachorro latiu, professor, perdão, explicar sobre o Sim. batismo por imersão e aspersão? Isso, exatamente. Tá, a diferença. Então, as igrejas protestantes, a grande maioria delas, elas batizam por imersão, que é um simbolismo onde o homem é mergulhado inteiramente, e quando ele retorna, simbolicamente, como se fossem ali perdoados os pecados. É um simbolismo, né? Que foi uma prática utilizada por Jesus, né? Que foi o primo dele, João Batista, que fez o batismo de Jesus. Quando Jesus estava vindo para encontrar-se com João, João até disse para ele naquele momento do batismo, né? Eu preciso ser batizado por você e você vem a mim? Jesus responde para João Batista: é necessário que se faça assim para que se cumpra a Escritura. Então, naquele momento, João Batista batiza a Jesus, onde ele é mergulhado, imerso na água inteiramente e retorna. Então, por isso, o protestantismo, eles utilizam essa prática do batismo. E o batismo por aspersão? O batismo por aspersão é quando o sacerdote católico pega e asperge, né, a água no bebê, na criança, e que difere-se por conta disso. A Igreja Católica optou por fazer esse tipo de batismo, né? E por isso que quando Pedro, quando os apóstolos batizavam, eles diziam, para que os seus pecados sejam perdoados, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazia a imersão completa do candidato para o batismo. Então, essa é a diferença, né? E é um simbolismo representando ali, de acordo com a Bíblia, o perdão dos pecados, a imersão de como se fosse um velho homem entrando na água e saindo um novo homem após a imersão. Tem uma pergunta aqui, professor. Sim. Posso ler? Claro. Qual o papel do rei Henrique VIII na criação da Igreja Anglicana da Inglaterra? O rei Henrique VIII, ele era o tutor, né, da Inglaterra. O professor quer responder? Assim, né, ele acaba vinculando, ele acaba, vamos falar assim, brigando com Roma, né? Porque Roma não quis fazer a anulação do seu casamento. Ele briga com Roma, faz a anulação do seu próprio casamento, né? E em razão não era permitido na igreja, né? Por isso que ele cria-se uma nova lei, ele procura tirar a unificação entre igreja e Estado, exatamente por isso, porque aí ele pode criar a lei. E aí ele acaba, né, vinculando a igreja ao Estado dele, né? E não a Roma, né? Uhum. A participação dele foi total, né? E foi uma participação política, né? Então, é isso que a gente pode verificar daquilo que foi abordado anteriormente, né? Uhum. Perfeito, Ana. Obrigado pela pergunta. Complementando sobre o batismo, as igrejas protestantes, de forma geral, elas não batizam crianças, pelo menos até em alguns lugares, 9, 10 anos, 12 anos, para que eles tenham consciência do que eles estão fazendo, da decisão, né, que eles estão tomando, para que então eles sejam batizados. Geralmente, a partir dos 10 anos de idade, não se batiza bebês, né, crianças, por não saberem ali que estão tomando aquela decisão. Tá? Então, essa é a diferença.
E quero colocar aqui também, professor, que essa divisão, ela já acontecia lá no tempo de Jesus também, tá? No tempo de Jesus, ele viveu quando ele viveu, né? Quando ele esteve aqui, já era o domínio romano, mas dentro do judaísmo, ele nasceu, cresceu e morreu como judeu, né? Com os costumes que tinham, né? Tinham duas Torás, uma Torá oral, que era transmitido de pai para filho, e a Torá escrita, que era ali a Bíblia hebraica, conhecida como, por nós, ocidentais, como o Antigo Testamento. Mas ali, no livro que eu havia mencionado lá, tem alguns livros, Guerras Judaicas, todos escritos aí pelo o historiador mais conhecido da época, então, que é Flávio Joséfos, onde ele apresenta ali no livro 10º, salvo engano, que dentro do judaísmo já tinha uma divisão de 4 seitas, mas as seitas que eram mencionadas nessa época não era aceita de forma pejorativa como nós conhecemos hoje. Era de sectarismo, de separação. Dentro do judaísmo tinham os zelotes, os fariseus, os saduceus, tinham várias, digamos assim, divisões dentro do judaísmo, assim como houve posteriormente, quando surgiu o cristianismo, uma nova ruptura, e daí surgiu o protestantismo, né? Que é o que nós vivemos hoje. Né? E depois, posteriormente, vieram aí algumas outras religiões, bem posteriores aí, né? E eu me refiro ao islamismo. Depois nós podemos fazer aí uma live sobre isso, né, professor? Falando sobre história medieval, história geral. Então, se vocês quiserem uma live desse tema, será um prazer muito grande falar sobre esse tema. Esse é um tema que eu particularmente também gosto bastante. Estou fazendo graduação em História também. Então, para mim, vai ser um grande prazer. Mas então, vamos lá, professor. Espero ter respondido aí a questão do batismo. Sim. E também, professor Nildo, o metodismo, né? Metodismo, John Wesley. O metodismo, né, ele, como você disse, ele está ligado à teologia de John Wesley, né? Sacerdote e evangelista anglicano, né? Esse movimento evangélico se originou como um avivamento dentro da Igreja da Inglaterra no século XVIII e se tornou uma igreja separada após a morte de Wesley, né? Por causa da atividade missionária, o movimento se espalhou por todo o Império Britânico, pelos Estados Unidos, e tem hoje em torno de 80 milhões de adeptos em todo o mundo, né? A maioria dos metodistas são arminianos. Que é aquela ideia que eu havia mencionado, né? A ideia antagônica, professor, desculpa até cortar, do calvinismo, né? Pois não, pode continuar, professor. Eles enfatizam que Cristo realizou a salvação para cada ser humano e que os humanos devem exercer um ato de vontade de recebê-la, em oposição à doutrina calvinista tradicional do monergismo. Posso só fazer um complemento aqui? A soteriologia é a teologia da salvação, né? E a soteriologia, tanto a calvinista como a de Armínio, os arminianos, eles têm uma ideia diferente da salvação. Um crê que Deus já predestinou, e o outro, como eu havia mencionado, o homem pode rejeitar, não receber a salvação. Tá? E, se vocês perceberem, nós não estamos aqui em momento nenhum colocando as nossas posições pessoais, apenas trazendo as informações. E é isso que eu acho de grande valia, porque nós estamos aqui simplesmente colocando para vocês fatos históricos. Exatamente, né? Pois não, professor, por favor. O metodismo, ele é tido como uma igreja na liturgia
embora isso varie muito dentro das congregações individuais, né? Os Wesleys valorizavam muito a liturgia e a tradição anglicana, né? O metodismo é conhecido por sua rica tradição musical. Você pode comentar um pouco isso, professor, da tradição musical, né, dos metodistas, né? Perfeito. Professor, eu não entendi direito a pergunta, o som cortou. Você pode comentar um pouco sobre a tradição musical? A tradição musical dos metodistas, né? Tradição musical, eu não tinha entendido, peço desculpas. A música, ela sempre foi um fator muito importante dentro dos cultos, né, religiosos, inclusive dentro das missas também. Tá? Então, a igreja metodista, inclusive, já fui convidado, já cantei em uma Santa Ceia, em uma igreja metodista, em Campinas. Tá? Convidado por um sacerdote deles, eles iriam ter uma Santa Ceia, eu fui convidado a cantar. Cantei durante um bom tempo, assim, em seguida, enquanto eles faziam a Santa Ceia. Foi muito agradável. Então, a tradição musical da igreja metodista, pela Europa ter uma cultura muito diferente do que nós temos aqui, né, na cultura americana, digamos assim, principalmente para essa região sul-americana. Então, eles têm muito forte a música instrumental e a música vocal, que faz muita diferença. E o que se caracteriza pela igreja metodista são aqueles órgãos de tubo, aqueles órgãos grandes que tinham assim, um som maravilhoso. Nunca tive a oportunidade de ver nem de ouvir ao vivo um órgão de tubos como esse. Mas essa cultura musical, ela é muito impregnada e muito importante, muito rica, né? Nessa tradição, né? Muitos escritores da harpa cristã e de outros inários e outras denominações, a grande maioria são de compositores metodistas. A grande maioria esmagadora, Fanny Jane Crosby, entre outras músicas muito conhecidas, uma música que eu gravei, chamada Quão Grande És Tu, título original, How Great Thou Art. Quão Grande És Tu. Então, é de um compositor metodista, Carl Jung. Então, é assim, uma tradição de mais de 500 anos. Conheço alguns autores metodistas e pretendo fazer aqui, neste canal, um quadro sobre a história dos hinos. Todos estão convidados a assistir. E do continuidade, professor Nilton, que você também é cantor, né, e músico, né? Então, voltando aqui à importância da música dos metodistas, né? O irmão de John Wesley, ele foi muito importante em escrever os hinos, são vários hinos da igreja metodista, né? E muitos outros escritores também fizeram hinos que são oriundos da tradição metodista, né? Então, seriam esses os complementos aqui para o metodismo, né? Eu acho muito bacana porque a música, professor, só fugindo um pouquinho, a música ela tem um poder de influência muito grande na vida das pessoas e influências para o bem, né? Como concentração, eu diria assim, um poder de resumo, porque para você tocar uma obra inteira ao piano, uma composição de Chopin, então são coisas assim fantásticas. A música te dá essa característica. Mais uma pergunta aqui, professor. Posso ler? Claro. O que ocorreu com as propriedades da Igreja Católica na Inglaterra depois que o rei Henrique VIII fundou a Igreja Anglicana? Olha que pergunta interessante, professor.
Porque, assim, a tradição, eu acho que eu até mencionei na live anterior, os sacerdotes católicos, eles não têm família também para que os bens permaneçam na igreja. Porém, este cidadão era um cidadão diferenciado, ele era o monarca, o rei. Então, ele tinha o poder, digamos assim, na caneta. O que aconteceu, professor? Com as propriedades da Igreja Católica, né? Muitas foram confiscadas, né? Confisco, né? Todas elas confiscadas, né? O homem tinha o poder na caneta, né? Digamos assim. Soberano, né? O próprio nome do soberano, né? Professor, o seu áudio, às vezes, ele está caindo, diminuindo. Tentei, vamos ver se melhora aqui. Melhorou um pouquinho. Tá bom. Mas já esteve melhor. Pois não, professor. Então, professor Nildo, acho que o que a gente tinha que abordar no vídeo de hoje, né? Feito, embora ainda se tenham vários outros movimentos. Tem o pentecostalismo, tem outros tipos de protestantes, tem igrejas independentes, que não são igrejas mais tradicionais. Eu queria só fazer uma diferenciação, Claro, por favor. Finalizarmos, professor, do protestantismo, do pentecostalismo e das igrejas tradicionais. Né? O que existe aí de diferenças? Nas igrejas tradicionais, como metodista, algumas igrejas batistas, a igreja presbiteriana, derivada aí de João Calvino, que adota a teologia calvinista, né? Como igrejas tradicionais, elas não têm o que é conhecido hoje como não buscam isso, né? O dom de línguas. Né? O pentecostalismo se baseia nisso, né? Como se fosse o batismo pelo Espírito Santo, onde eles falam em línguas. Então, as igrejas tradicionais não adotam essa postura, como o adventismo, batista, os anabatistas. Então, teria essa diferença aí entre um grupo e outro, além de outras características aqui que nós abordamos, né? Calvinismo e arminianismo, e entre outras diferenças consideráveis. Mas então foi isso, professor? Sim, professor Nildo. Então, eu creio que a nossa missão hoje foi cumprida, né? Com êxito. Trouxemos aí algumas coisas adicionais, né? Sim, sim. E que a gente, se o pessoal quiser, né, comentar abaixo, a gente pode fazer a Reforma Protestante número 3 em breve, né? Podemos. Porque tendências não se daria tempo de se falar numa live de aproximadamente 1 hora, né? Nada impede que a gente continue o nosso assunto, a nossa história, né? E eu acho interessante as perguntas também. As perguntas dão mais interatividade, né? Sim, sim. Bom, caso você esteja assistindo posteriormente essa live, faça a sua pergunta no comentário. Claro que a gente vai responder e coloque propostas, né? Para que a gente também faça vídeos sobre a continuidade desse assunto ou outros assuntos também que são ligados ao direito, história, filosofia, teologia, ciências humanas em geral. Não é isso, professor Nildo Moraes? Com certeza. Eu quero fazer 2 convites para você que assistiu até agora. Muito obrigado. Depois de amanhã, na próxima sexta-feira, nós temos uma live aqui no canal falando sobre interpretação de textos bíblicos. E na outra sexta-feira, eu vou trazer aqui uma especialista em canto erudito, a professora Raquel Quadros, regente, preparadora vocal, uma instrumentista também, uma renomada regente, né, preparadora vocal, foi minha professora. Então, vai ser muito bom para quem gosta de música, quem quer aprender um pouco de técnica vocal, não pode perder essa live aí, no dia 8/10, e depois de amanhã temos uma outra live também. Professor Samuel, muito obrigado por participar mais uma vez aqui da live. Desejo o sucesso de sempre.
Se inscreva no canal do professor Samuel Merbach, lá você vai encontrar muito conteúdo, apesar do canal ser relativamente novo, mas já tem vários vídeos postados, com bastante conteúdo, e o conhecimento nunca ocupa espaços. Boa noite, professor. Até a próxima. Professor Nildo, até a próxima quarta-feira, às 21 horas, né? Estaremos aqui. Um assunto interessante e convidamos todos na próxima quarta-feira a estarem presentes. Obrigado, professor Nildo. Até a próxima. Até a próxima, professor. Valeu.